Você já reparou que atravessa a rua em frente à casa do Barão? Ou passa as tardes de domingo na praça que foi o Jardim da Princesa? A cidade é recheada de história e muitas vezes os friburguenses nem sempre observam. Em 16 de maio de 1818, o rei Dom João VI criou um decreto para a colonização de Nova Friburgo. 265 famílias vieram da Suíça para cá. Estamos na Praça Getúlio Vargas, coração da cidade. E aqui as memórias podem ser encontradas, como, por exemplo, os edifícios e também os eucaliptos. Pelas ruas, o friburguense conhece um pouco da história da sua cidade. Vocês ainda têm traços da arquitetura colonial? Aqui tinham 48 casinhas, medindo 8,80 de cada lado. Então os prédios atuais, eles seguem o mesmo padrão. Então aqui era o primeiro núcleo e aí foram derrubados por uma lei de 1910 que criou a lei dos sobrados para a construção dos sobrados. Então a gente tem os sobrados todo esse período, 1910, e essa lei perdura até 1939. Então a gente vai ter, se olhar nesse corredor aqui da praça, todos os sobrados do mesmo período e com o mesmo tamanho. O chafariz sempre esteve aqui? Na verdade, aqui na praça você tem um monte de coisas incríveis que são desconhecidas. Por exemplo, aqui atrás da gente tem esse chafariz aqui. Embaixo dele está o chafariz do Glaziu. Embaixo desse chafariz do Glaziu ainda tem o início da primeira igreja de Friburgo, que ela seria virada para Alberto Braun. Para que servia essa fonte antigamente? As fontes de Nova Friburgo eram utilizadas para abastecimento. Essa fonte aqui é a segunda fonte original. A primeira de 1878 e essa aqui, 1888, que foi utilizada para abastecimento. Qual é a história do Colégio Oense? O Colégio Ribeiro de Almeida não ia ser construído em Friburgo, era para ser construído em Teresópolis, mas Teresópolis não quis. E aí Friburgo acabou pedindo e recebeu a solicitação. Nesse período Friburgo não tinha colégio público, só que a população não queria aqui a construção desse prédio. Então jogava água no terreno, para o terreno não poder ser construído. Então aqui teve uma solução arquitetônica bem inovadora, que era a colocação de eucaliptos com 15 metros de profundidade dentro das poças de água. Então a base desse colégio são todas de eucalipto. E aí por cima foi construído a base do colégio. Quando foi construída a igreja matriz? É a segunda matriz da cidade, a primeira foi no meio da praça. Essa igreja, o terreno foi comprado pelo Barão de Nova Friburgo em 1851 e ela só ficou pronta em 1869. 18 anos de obra para poder chegar a ela. A linha do trem passava pela cidade? A estrada de ferro Cantagalo, que o Barão construiu, né, e o seu filho Bernardo Clemente Pinto deu prosseguimento, ela passava rente, que é onde a gente está. Ela tinha uma característica bem interessante, que ela passava dentro da cidade. Então ela passava em Friburgo, ela passava exatamente dentro da cidade. A linha do trem faz parte da memória daqueles que vivem por aqui. Transportou os moradores de um extremo a outro do município e teve grande importância para a economia local. Hoje, a Cidade Real comemora seus 198 anos. Rumo aos 200 anos, os friburguenses caminham pela sua história e nunca perdem a esperança de uma Nova Friburgo cada vez melhor.